Bem-vindos ao Finanças a Contar, onde simplificamos temas de finanças e investimentos. Estamos na Savannah Resources para conhecer de perto de que forma é que investimentos bolsistas, como por exemplo no mercado do lítio, podem ser um potencial e quais as respectivas vantagens. E é por isso que é nosso convidado Emanuel Proença, CEO da Savannah Resources. Emanuel, fala-nos um pouco da Savannah Resources. Bom, a Savannah é uma empresa que está há 15 anos à procura dos melhores recursos minerais pelo mundo fora. Tem especialidade à procura de recursos minerais associados à transição energética e focou-se nos últimos anos no projeto que está neste momento a desenvolver, que é o projeto de lítio do Barroso. Como diz o nome, o projeto de lítio do Barroso tem por objetivo produzir a spodumena, que é a base do lítio que depois serve para alimentar as baterias que estão hoje na base, na essência de uma transformação enorme do ponto de vista tecnológico, que está a mudar o mundo, tanto do lado da mobilidade como do lado da produção de eletricidade. E como é que um pequeno investidor pode beneficiar investindo em empresas como a vossa? Como em qualquer empresa cotada, qualquer pessoa que tenha por objetivo ser parte do sucesso futuro da empresa pode investir em bolsa. Portanto, pode ir ao seu corretor, ao seu banco, à sua plataforma de trading, se tiver em apps no telemóvel, e dizer, eu gostaria de colocar X do meu capital, X dinheiro, 100 euros, 1000 euros, 10 mil euros, aquilo que for adequado para o perfil de investidor e para as vontades do próprio investidor, e dizer, eu gostava de comprar a ação tal ao valor tal. E entra em bolsa o pedido de compra, e se houver alguém a vender naquele momento a um valor similar, as vontades encontram-se e passa a ser detentor de uma percentagem da empresa. Ser detentor de uma percentagem da empresa é ser, à escala do investimento, meu chefe e chefe da minha equipa, e é ser também detentor do direito de valor futuro da empresa, quando a empresa entrar em produção e começar a gerar dividendos, a gerar maior valor na sua própria ação. Muito bem. E como é que vê aqui o equilíbrio entre a oferta e a procura no mercado global do lítio? É uma muito boa pergunta. É uma boa pergunta, mas é também, como muitas delas, a pergunta de bola de cristal, não é? Portanto, há muitos imponderáveis que influenciam a evolução da cotação de um preço. No caso do preço do lítio, ao qual nós estamos muito sujeitos. Portanto, o nosso plano de negócio será tanto melhor quanto maior for a valorização do lítio ao longo dos próximos anos. Aquilo que nós sabemos é que o lítio é uma das matérias-primas críticas mais essenciais para as próximas décadas. Ela é tida como essencial pela União Europeia, ela é tida como essencial por boa parte dos bancos de desenvolvimento, ela é tida como essencial na componente geopolítica, na componente económica, na componente ambiental. Portanto, é uma matéria-prima que está sujeita a muito escrutínio e que está muito na ordem do dia. E porquê? Porque a sua procura, a necessidade de lítio, está a aumentar a uma velocidade enorme. Ainda no ano passado, num contexto em que se falou da desaceleração, da procura de novos carros elétricos e por aí adiante, o mercado mundial cresceu 25%. Portanto, se num ano em que há mais notícias, o mercado cresce a essa velocidade a nível mundial, veem o que está a acontecer do ponto de vista de transformação. Essa transformação dá-nos a perspectiva de que haverá muita procura e necessidade pelo produto que nós produziremos e, portanto, dará a perspectiva de que os acionistas da empresa beneficiarão disso a futuro. O projeto Lítio do Barroso, em Covas do Barroso, desenvolvido pela Savannah, será um projeto de vanguarda e um exemplo mundial de inovação, boas práticas e responsabilidade ambiental e social. No Barroso será produzido lítio suficiente para o fabrico de 500 mil de baterias de veículos elétricos por ano. Isso pode ajudar a retirar milhões de toneladas de dióxido de carbono dos céus europeus. O projeto Lítio do Barroso contempla um conjunto de medidas para minimizar os impactos ambientais e promoverá um conjunto muito significativo de impactos socioeconómicos positivos numa região onde são poucos os projetos que resultem em crescimento económico e criação de oportunidades que permitam a fixação de jovens e famílias. Investimento de 110 milhões de euros na construção de infraestruturas. Criação de mais de 200 empregos diretos e centenas de indiretos, com o respectivo impacto no comércio local. Um contributo de centenas de milhões de euros para o PIB nacional
e, potencialmente, mais do dobro dos impostos atualmente arrecadados pelo município de Boticas. A população local também deve beneficiar com as infraestruturas e oportunidades criadas pelo projeto. Entre muitos outros potenciais benefícios partilhados, tais como a reflorestação, o aumento da procura por empresas e produtores locais e melhorias nas estradas, na educação e na formação, a Savana dará uma compensação às pessoas diretamente afetadas pelas atividades e também doará 500 mil euros por ano para um fundo de apoio a projetos comunitários locais. O lítio não é uma ameaça ao ambiente, é a chave para o preservar. Um projeto essencial, responsável e inovador. O lítio é um dos elementos essenciais para que nós possamos construir uma economia, uma sociedade e um mundo mais próspero, ambientalmente mais correto, sem ter, nas próximas gerações, de recorrer a petróleo. Não é? E, portanto, ele serve para substituir a utilização de petróleo que nós tivemos através das baterias que conseguem armazenar energia elétrica. Todos os que estudaram a química, e fomos todos nós no secundário, lembramos da tabela periódica e lembramos do lítio lá na ponta de cima à esquerda ao pé do hidrogênio. Quer dizer que é um elemento muito leve, do ponto de vista mineralógico, e que consegue absorver e manter muita energia e voltar a libertá-la. Para produzirmos todo o lítio que é necessário para deixarmos de produzir petróleo, ou para reduzirmos o consumo de petróleo, nós vamos precisar de o minerar, precisamos de o ir buscar ao sítio onde ele está disponível. E há muitas empresas que o estão a tentar fazer pelo mundo fora. Várias empresas já tiveram muito sucesso a fazê-lo e estão a fazê-lo ao dia de hoje na Austrália, sobretudo. Algumas empresas começam a fazê-lo noutros sítios do mundo. Umas empresas estão a tentar fazê-lo no Canadá, outras no Brasil e por aí adiante. O nosso projeto, em particular, mede o seu sucesso potencial por alguns critérios em que compara muito bem com os outros. Ele tem um recurso grande para começar, portanto tem muito lítio para explorar, num grau de pureza, de concentração bom, melhor do que os outros, em proximidade ao solo, portanto não muito fundo e, portanto, podemos fazer a exploração a céu aberto, que é mais seguro, economicamente e ambientalmente mais sustentável, e isso vários dos nossos concorrentes não conseguem fazer. Conseguimos fazê-lo por estas características, bem feito, num país como Portugal, na União Europeia, que seguindo regras europeias que não são aquelas que são seguidas noutros países, que são menos exigentes e, portanto, ambientalmente menos sensíveis. E conseguimos fazer isso tudo com muita tecnologia que fomos buscar à nossa própria equipa. Nós temos uma equipa na Austrália que aprendeu com os melhores deste setor e que consegue trazer esse know-how para a nossa equipa portuguesa, que é aquela que está a crescer aqui em Boticas e que vai entregar e levar este projeto à produção. E que setores é que considera que tenham aqui o maior potencial de crescimento nesta utilização do lítio? O setor automóvel é sempre aquele de que se fala, até porque ele, no fundo, implica uma transformação tão grande da nossa sociedade e da nossa economia atual que traz muita atenção. Portanto, para eu ter carros elétricos preciso de baterias, as baterias são grandes e precisam de lítio e de outros minerais. E há muitos carros ainda por transformar, por migrar para elétrico. Mas há outras utilizações. Nós estamos a ver, ao longo dos últimos 12 meses, a construção de baterias enormes, um bocadinho por todo o mundo, que são baterias que ajudam a fazer mais produção de eletricidade solar e eólica, porque me permitem armazenar a energia do sol durante o dia para depois a utilizar à noite, nos sítios onde isso é necessário. Isso vai ser uma fonte de necessidade de lítio enorme, já começa a ser. E depois, se quisermos ser mais futuristas, sabemos que vêm os robotáxis, vem a inteligência artificial, vêm outros elementos que precisam de muita eletricidade e que precisam dela ao longo de todo o dia, e para isso precisarão também de baterias para ser autónomos e para poderem andar por todo o lado a servir-nos e a tornar a nossa vida mais fácil. E qual é o papel aqui da Savana e de que forma é que pode desempenhar aqui um fortalecimento na economia portuguesa? Muito boa pergunta. Projetos destes, quando são bons e realmente bem construídos, têm a capacidade de gerar bons empregos, de dar salários dignos às pessoas que fazem parte da equipa, de remunerar bem os seus acionistas. Estamos a falar aqui da possibilidade de qualquer português ser acionista de uma empresa como a Savana e, portanto, sendo assim e executando bem o projeto, também remuneraremos bem os nossos acionistas e conseguimos pagar impostos, pagar royalties, pagar todos os elementos adicionais que trazem valor a um país e a uma região. Nós, no nosso caso, temos uma responsabilidade grande acrescida. Para além de estarmos a trabalhar num setor que é altamente escrutinado,
trabalhamos num projeto que, por razões históricas, se tornou ainda mais escrutinado, numa região que, ao longo das últimas décadas, viu poucas oportunidades de futuro e teve dificuldade em manter cá os seus, foi muito alvo de imigração. E aquilo que nós vemos é que estamos aos poucos a ajudar a que isso seja um bocadinho revertido, a que a região possa voltar a ter capacidade de atração de talento, de manutenção dos seus, de regresso dos seus familiares que foram para fora e também depois tenha mais meios financeiros através dos royalties para ter serviços públicos condignos e, portanto, é isso que nós esperamos ajudar a fazer ao longo dos próximos anos. Para terminarmos, quais é que são os principais fatores que um investidor deve considerar antes de investir, nomeadamente num mercado como este? O mercado de capitais é sempre um mercado em que é necessário compreendermos o risco e tentarmos diversificar um bocadinho os investimentos. E, portanto, será muito natural. Nós temos cerca de 4.000 acionistas ao dia de hoje, portanto, pessoas ou entidades que confiaram o seu capital na empresa e que esperam que a empresa se desenvolva e trabalhe bem e que gere valor à frente. Muitos deles são daqui, são ou de Boticas, ou da região mais lata do norte português, ou de Portugal como um todo. Já temos cerca de um bocadinho mais de 20% do capital em mãos de portugueses, o que é uma coisa que nos satisfaz muito. E aquilo que todos eles farão é o seu adequado juízo quanto ao risco e ao potencial de valor que pode ser gerado por esta ação. Até porque também nós estamos a falar de uma grande aposta no mercado bolsista, em tecnologia, neste mercado também do lítio. Como é que acha que será o futuro, assim de uma forma muito resumida? Neste tipo de investimentos em áreas como esta? Eu creio que o futuro, antes de mais, do ponto de vista social, será cada vez melhor. Nós, às vezes, falta-nos reconhecer que temos dado passos muito concretos no sentido de construir uma sociedade e um mundo melhor. Acho que com a transição energética e com projetos como o nosso que ajudam a que essa transição energética aconteça e se acelere, teremos uma sociedade cada vez melhor. E acho que quem investe neste setor, investe porque acredita que consegue daí retirar valor desproporcionado, mais valor do que se tivesse o dinheiro num depósito a prazo, ou noutra ação, ou numa obrigação do Tesouro, ou similar. Acho que aquilo que nós vimos nos últimos anos foi que as empresas que conseguiram aproveitar a última onda de desenvolvimento da fileira do lítio se transformaram em empresas de milhares de milhões de euros relativamente rápido. Nós esperamos fazer isso também pelos nossos acionistas, mas temos ainda trabalho a fazer porque nós só entramos em produção em 2027. Muito bem, obrigada, Emanuel. Espero ter ajudado. E é desta forma que terminamos o programa de hoje. Já sabe, pode sempre enviar as suas dúvidas ou questões para o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo para me fazer companhia na próxima semana. Até lá!